Está na hora da colheita. Por David Wilkerson. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas, e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus capítulo 9. Versículo 36 ao 38. Jesus declara: os campos estão maduros, e a colheita é abundante. Está na hora de começar a colheita. Naquele momento, a grande e última colheita espiritual começou. Começou como colheita dentre os judeus e gentios da geração de Jesus. E essa mesma colheita vai durar até a volta de Cristo. Quando leio essa passagem me pergunto: o que Jesus viu naquele tempo que o levou a dizer: a colheita está pronta, está na hora de colher? Será que ele viu um despertamento espiritual em Israel? Estaria havendo um avivamento nas sinagogas. Os sacerdotes estavam se voltando a Deus. Os escribas e fariseus estariam se vendo convencidos de culpa diante de Deus. Que prova havia de que a colheita estava madura? Os evangelhos não revelam muitas evidências de algum mover espiritual em direção a Deus. Se é que revelam algo, mostram o oposto. Jesus era zombado nas sinagogas. Os líderes espirituais do país o rejeitavam, questionando sua integridade e divindade. Uma multidão religiosa tentou lançá-lo sobre um penhasco. E o próprio Cristo repreendeu as cidades de Israel por não se arrependerem diante de sua mensagem. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, Tiro, Sidom! Ai de ti, Cafarnaum! Já as multidões estavam confusas, em caótico desespero. As Escrituras nos dizem, quando as viu, estavam aflitas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Era uma sociedade cheia de medo, opressão, depressão. As pessoas corriam de um lado para o outro como um rebanho disperso, procurando ajuda em qualquer lugar onde pudesse ir. Ainda assim foi nesse tempo de grande aflição que Cristo declarou: os campos estão maduros, e a colheita é farta. Você acha que as palavras de Jesus quanto a uma ceifa madura se aplicam hoje? Onde vemos evidências de os campos estarem brancos e prontos para serem colhidos? As nações estão se arrependendo. Está havendo um grande mover em nossa sociedade. E a igreja organizada está despertando. Os líderes religiosos estão famintos por avivamento, buscando novamente Cristo. Há um grito por santidade nessa geração. Com poucas exceções, não vejo nada disso acontecendo. Contudo, não foi nenhuma dessas coisas que tocou Jesus em seu tempo. Antes, ele foi tocado pela triste situação que via por todo lado. Para todo lado que olhava, as pessoas estavam batidas pela agonia. Em verdade, ao olhar sobre Jerusalém, ele chora. Suas lágrimas foram pela dureza e pela cegueira espiritual que viu lá. Lá estava um povo a caminho do juízo, sem paz, só com temor e depressão. E ele profetizou em cima desta cena: a sua casa será assolada. Jesus na verdade nos dá um quadro de como seriam os últimos dias. Ora, esse período começa na sua ascensão, e acaba somente quando ele volta. Estamos muito perto disso agora. E Jesus o descreve aos discípulos quando lhe perguntam quais sinais deveriam buscar.
Eles queriam saber a situação das coisas ao se aproximarem àqueles que seriam definitivamente os últimos dias. Cristo respondeu falando de fomes, terremotos, tribulações, nações divididas. Falsos profetas e falsos cristos enganariam a muitos e levariam multidões a se apostatarem. Os crentes seriam odiados apenas por mencionarem o nome de Cristo. E o amor de muitos esfriaria, com alguns se desviando devido ao ousado crescimento do pecado e da corrupção. Haverá angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26. Resumindo, Jesus está descrevendo aqui o período mais cheio de ansiedade, depressão e pressões de todos os tempos. Então, estarão suas profecias acontecendo agora mesmo, diante de nossos olhos. Pense nisso. Esta geração está cheia de ansiedade e preocupações. Multidões se atemorizam observando desastres incríveis ocorrendo. Furacões, terremotos, tsunamis, desmoronamentos. Nações inteiras tremem de medo diante da ameaça do terrorismo. E a síncope cardíaca é o assassino número 1 no mundo atualmente. Falsas religiões, falsos profetas, falsos cristos estão desviando a muitos. Milhões de pessoas estão se voltando para o islamismo, e nação após nação sendo infiltrada pelos muçulmanos. Alguém teria de estar em total negativismo se não visse que tudo que pode ser abalado, nesse momento, está sendo abalado. Em meio a essa reviravolta e agitação, ouço as palavras de Jesus. Os campos estão brancos. A colheita é abundante. Estou convencido de que ele está dizendo à igreja. As pessoas estão prontas para ouvir. Essa é a hora de crer para a colheita. Chegou o momento de você começar a colher. Cristo é o Senhor da colheita. E se ele declara que a ceifa está preparada, temos de acreditar. Não importa o quão corrupta esta geração se torne. Não importa o quão poderoso Satanás pareça ter se tornado. O nosso Senhor está nos dizendo: pare de se concentrar nas dificuldades ao redor. Pelo contrário, levante os olhos. Chegou a hora de você ver que a colheita é chegada. Jesus compreendeu o coração do homem, sabendo que nos esquecemos de Deus em tempos de prosperidade. Cristo sabia que em tempos de pressão e calamidades, as pessoas são forçadas a enfrentar a eternidade. Sofrimento, medo e períodos difíceis amadurecem o povo para ouvir e receber o Evangelho. Veja o contexto de suas palavras. Vendo ele as multidões, porque estavam aflitas, e então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. Mateus capítulo 9 versículos 36 e 37, sublinhado meu. Essa verdade tem sido demonstrada ao longo de toda a história do povo de Deus. Moisés repreendeu sua geração dizendo: Deus guiou vocês. Aumentou seus números. E grandemente os abençoou, lhes dando campos verdejantes, mel, manteiga, leite, ovelhas, óleo, frutas. Mas vocês se enriqueceram e se rebelaram. Vocês subestimaram a rocha da sua salvação, e a desprezaram.
Mas, engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se. Abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Deuteronômio. Capítulo 32. Versículo 15. As Escrituras nos dizem que Israel foi rebaixado após isso. Contudo, na tribulação, eles invocaram o Senhor, e ele os livrou. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Salmo 107. Verso 6, sublinhado meu. Veja também o testemunho de Davi. Laços de morte me cercaram, torrentes da impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 18. Versos 4 ao 6, sublinhado meu. Problemas, angústias e perplexidade sempre geraram gritos de socorro. Esse tem sido padrão ao longo dos séculos. Você se lembra o que aconteceu após a queda das Torres Gêmeas em Nova York? As igrejas ficaram abarrotadas. Reuniões de oração foram promovidas no estádio Yankee. Líderes do Congresso se reuniram nos degraus do Capitólio em Washington, orando e cantando: Deus salve a América. Por uma temporada, Deus foi o assunto do país. O medo e a pressão fizeram as pessoas pensar em encontrar a verdade. E isso resume a lei da colheita. Quanto mais negros os dias, mais branca é a colheita. Na Indonésia e no Sri Lanka, muçulmanos radicais tinham se recusado a permitir que qualquer estranho entrasse no território. Mas após a tragédia do tsunami, muitos abriram as portas para obreiros cristãos de apoio. Por quê? Porque Deus viu campos que estavam brancos e prontos para a ceifa. O fato é: país algum está fechado para Cristo. E povo algum é inalcançável. Poder religioso algum sobre a terra pode parar a colheita. É por isso que Jesus diz para não temermos, mesmo que os montes caiam no mar. Pense nos cataclismos ocorridos na história mundial recente. Os comunistas na Rússia acharam que tinham livrado seu país de Deus. Mas Jesus teria lhes dito: vocês apenas conseguiram ajudar a colheita. Cristo está vivíssimo e operante hoje na Rússia. A China também tentou proibir Deus, apenas para amadurecer uma colheita de milhões de crentes. Recentemente, a Ucrânia saiu de mãos corruptas, e está sendo dirigida por um homem que fala de Cristo. O jornal New York Times agora chama a Bielorrússia de o país mais dominado por comunistas de toda a terra. Contudo, os cristãos de lá estão orando para que essa nação seja a próxima. Deus viu todos estes campos como brancos para a ceifa. Esse mesmo princípio foi verdadeiro ao longo de toda a história de Israel. Quando Moisés disse ao faraó: deixe ir o meu povo, foi porque Deus havia anunciado o tempo de colheita. Tinha chegado a hora de Israel se libertar do cativeiro. Mas o faraó respondeu: quem é o Senhor para que lhe ouça eu, a voz, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo. Capítulo 5. Versículo 2.
O faraó representa o sistema demoníaco de Satanás, incluindo as falsas religiões e a opressão que prende o povo em cativeiro. Antes que Israel pudesse ser liberto, os poderes das trevas teriam de ser abalados. Então Deus atacou o Egito com 9 calamidades naturais. Mas essas 9 tragédias apenas endureceram o coração do faraó. Finalmente, veio uma calamidade tão devastadora, que todos no Egito, desde o governo até os cidadãos comuns, souberam que não se tratava apenas de a natureza fora de controle. Era Deus falando. O Senhor havia enviado um anjo da morte. E uma noite, o filho mais velho de toda a família egípcia morreu. O filho do faraó foi incluído entre eles. Bem no dia seguinte, Israel desfilou saindo do Egito. Cá estava a ceifa vinda imediatamente antes do juízo. Séculos depois, quando Jesus anunciou a colheita madura em Jerusalém, ele sabia que o juízo estava prestes a vir. Alguns anos após, o general Tito e seu exército invadiriam a cidade, e 1.200.000 pessoas seriam mortas. Muitos seriam presos a cruzes, e a própria cidade seria queimada. É por isso que Jesus advertiu sua geração. Vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa. Mas lhes digo, a colheita tem de começar agora. Vocês precisam estar na vontade de Deus, pois a maior calamidade está às portas. Eu os estou comissionando para terminarem a minha obra. O tempo de começar a colheita é hoje. Como Jesus descreveu a calamidade que viria? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Mateus capítulo 24 versículo 21. Porém, antes dessa calamidade chegar, haveria a hora da colheita. O conceito de colheita foi básico para um movimento de crescimento da Igreja dos anos 80. Há mais de 2 décadas, os especialistas em crescimento da Igreja começaram a se concentrar em novos métodos para produzir a colheita. Declararam: a Igreja deixou de ser relevante para a sociedade moderna. Está muito tradicional, inatingível, e precisa ser atualizada. Temos de nos tornar mais contemporâneos. Não podemos mais nos dar ao luxo de pensar pequeno. Então os anos 80 foram proclamados como sendo a década da colheita. E a partir daí nasceu o movimento Sensibilidade com aqueles que procuram, das mega-igrejas. Quase da noite para o dia, igrejas enormes começaram a brotar por todo o país. Muitas destas igrejas de repente tinham membros aos milhares ou dezenas de milhares. Algumas construíram dependências, lembrando shopping centers, incluindo restaurantes e outras conveniências. O que era chamado de pensar pequeno foi substituído pelo raciocínio corporativo. Os princípios morais das pessoas não deveriam mais ser desafiados. Pelo contrário, a Igreja deveria se tornar centrada nas necessidades, ministrando as necessidades das pessoas segundo estas indicavam em pesquisas. Os cultos de adoração incorporaram as tecnologias mais recentes, modernizando a música e oferecendo produções teatrais. Os pastores ilustravam os sermões com clipes dos filmes mais recentes, alguns destes filmes com restrições a menores de 17 anos segundo a lei americana. Parecia que a grande colheita estava a caminho.
Mas a década da colheita provou estar sendo construída sobre o alicerce errado. Um pastor chamado William Chadwick dirigia uma igreja que teve sucesso com esses princípios. Mas com o tempo, começou a sentir-se culpado por estar tão concentrado em números. Ele escreveu um livro chamado Stealing Sheep, Roubando Ovelhas, no qual cita estatísticas alarmantes. O aspecto mais notável foi que, em 10 anos, não houve crescimento apreciável entre as igrejas evangélicas. Pelo contrário, as mega-igrejas foram constituídas, em sua maioria de transferências de igrejas menores. As pessoas iam à busca da nova adoração estimulante e moderna, e da programação alimentar para os bebês. Muitos destes que mudaram eram pentecostais. Pior, o movimento das mega-igrejas teve um efeito terrível sobre as igrejas menores. Estas não tinham os recursos para competir com igrejas gigantescas, que ofereciam todos os tipos de avanços e rebuscamento com sua programação centrada nas necessidades. Lentamente, o número das igrejas menores foi diminuindo, e muitas acabaram fechando as portas. O recente estudo feito pelo respeitado grupo de pesquisas Barna mostra que a igreja não só está estagnada, como está piorando. Um fato alarmante é que o número de jovens que frequenta a igreja agora é menor do que antes. Simplificando, o movimento de crescimento da igreja acabou indo para trás em vez de para frente. Finalmente, há uma estatística que me assusta mais do que qualquer outra. Ou seja, só um número diminuto de cristãos alguma vez ganhou uma alma para Cristo. Isso atualiza as palavras de Jesus de que os trabalhadores são poucos. Em toda a cidade por onde viajo atualmente, os pastores me perguntam como construir uma igreja forte, que cresça. Olho essas cidades, e vejo vizinhanças pobres, assustadas com as pessoas oprimidas pelo pecado. Sei que Deus promete nos capacitar como ministros, se simplesmente entrarmos nesses campos de colheita que estão por perto, para colher almas. Pode-se construir uma grande igreja com estes pobres e fracos que estão sendo libertos do cativeiro de Satanás. Alguns anos atrás, encontrei a colheita madura no gueto. Aconteceu quando fui às redondezas onde viviam os líderes das gangues, os viciados, as viúvas pobres, os alcoólatras e as prostitutas. Agora, alguns dos mais fortes ganhadores de almas que conheço, são antigos membros de gangues como Nicky Cruz. www.nickicruz.org. Por todo o mundo, eles estão ganhando multidões para Cristo. Imagine a cena no último dia que Jesus passou na Terra. Suponhamos que um pouco antes da ascensão de Jesus, ao antever a igreja e a colheita antes de sua volta, ele previsse uma queda. Sua alma então o sofre, pois vê a apostasia crescente. Em vez da ceifa dos campos brancos, o seu povo gasta o tempo e a energia procurando o sucesso do mundo e coisas materiais. Então Jesus diz ao Pai: eles não vão fazer a colheita. Os campos brancos permanecem adormecidos. Enviarei um exército de anjos para fazer a ceifa. O Pai concorda. E subitamente milhares de seres celestiais aparecem na terra, irradiando um brilho sobrenatural. A cena seria tremenda. Entes de um outro mundo vestidos de glória, pregando nas igrejas e em público.
são vistos sendo entrevistados pelos repórteres dos jornais, do rádio e da TV. Falam da cruz, da ressurreição, da ascensão, do amor de Cristo, e do juízo final que virá. E falam com tanta eloquência e convicção que todos ficam encantados. Eles são como muitos Jonas, buscando e prevenindo o mundo. Agora suponha que em pouco tempo, estes mesmos anjos radiantes fiquem cativados pelo mundo que os rodeia. Fiquem ligados em alimentos finos, bens materiais, riqueza e segurança. E logo comecem a aspirar e a se esforçar por sucesso, fama e fortuna. Em pouco tempo, ficam com inveja um do outro, mostrando raiva, orgulho, cobiça. Em outras palavras, ficam iguaizinhos à igreja de hoje. Pergunto, que influência eles teriam no mundo? Como poderiam produzir uma colheita, estando tão presos ao mundanismo? O testemunho deles seria tornado nulo. E seriam esvaziados de todo o poder espiritual, e vagariam desencorajados, com medo e dúvidas. Diga, por que alguém haveria de querer o meu evangelho me vendo nesse estado, estressado e sem alegria? Por que iriam crer na mensagem de que Jesus é suficiente, o meu tudo, o meu sustentador, se sempre estou temeroso, preocupado, sem paz? Ninguém iria ouvir uma palavra minha. Antes, se perguntariam, que diferença produz o teu Cristo? Ele não parece ser um bom médico, se você está sempre desse jeito. Amado, o nosso semblante conta. Ouça o que Cristo diz de sua noiva, em Cantares. Pomba minha, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o teu rosto, amável. Cantares. Capítulo 2. Versículo 14. Cristo está nos dizendo basicamente, quero ver o teu sorriso. Essa é a descrição da tua fisionomia. Não é necessário fazer suposições quanto ao porquê de não vivenciarmos uma grande colheita de almas. Jesus pôs a coisa de maneira simples. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas, por que há tão poucos trabalhadores? As igrejas agora estão empanturradas, de crentes que dizem ser Cristo a razão de suas vidas. Milhões de dólares são gastos na construção de centros de adoração por todo lado. A verdade é, se não somos capazes de colher almas, se as nossas vidas não refletem o poder transformador do Evangelho que pregamos, então já anulamos a nós mesmos como trabalhadores. O nosso caminhar com Cristo deveria oferecer prova ao mundo de que as promessas de Deus são verdadeiras. Como obreiros, somos os instrumentos de ceifa nas mãos do Senhor. Nos dias de Cristo, esse instrumento era uma foice, uma lâmina comprida, curva, e com um cabo longo. Era forjada pelo ferreiro, que a punha no fogo, e a seguir sobre a bigorna onde a golpeava e moldava sua forma. Então todo o processo era repetido várias vezes, até que a lâmina cortante estivesse afiada e dura. O paralelo é claro. Deus está forjando trabalhadores. Ele não está simplesmente golpeando o pecado. E esse processo de forja explica por que os trabalhadores são poucos. A maioria dos frequentadores de igreja são como os milhares que foram voluntários a ir com Gideão no Velho Testamento. Deus viu medo em muitos deles, sabendo que não suportariam o fogo, os golpes, a dureza. E dentre os milhares que seguiram Gideão, só 300 foram escolhidos.
O mesmo acontece hoje. Os que são verdadeiramente chamados à colheita são chamados a suportar o refinamento, os fogos usados para dar a forma, e o martelar contínuo. Mas não muitos o conseguem. Os discípulos foram capacitados por Deus em sua missão. Onde os discípulos começaram o ministério. Segundo essa passagem, Jesus os enviou aos oprimidos, aos pobres, aos dobrados sob o pecado e o cativeiro, sob hábitos que controlavam suas vidas. Penso no Ministério Desafio Jovem para a Recuperação das Drogas e do Álcool, com seus 500 centros pelo mundo. E penso nos números de outros ceifeiros que foram para outros países, e têm visto milagres de salvação ao ministrar junto aos mais necessitados, aos mais pobres, às pessoas mais presas ao diabo. Eles estão começando a ceifar exatamente onde Jesus iniciou sua colheita. Entre as ovelhas perdidas, entre os cativos, os de coração partido, os prisioneiros, os leprosos, os cegos, os pobres, os que choram, os de coração pesado, os oprimidos, os transtornados. Veja as palavras de Paulo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 29. Prezado santo, Jesus sabia o que iríamos enfrentar nesses últimos dias. Uma geração impregnada de pecado mais do que qualquer outra. Estresse e solidão como nunca antes vividos pelo homem. Tragédias financeiras, divórcio desenfreado, homossexualismo militante, imoralidade que provocaria rubor até no pior dos pecadores há só 30 anos atrás. É por isso que Cristo busca trabalhadores que tenham se submetido aos fogos e tenham sido forjados. Ele quer um povo que se levante diante do mundo e proclame: Deus está comigo. Satanás não pode me deter. Dê só uma olhada para a minha vida. Passei por um fogo após outro, moído inúmeras vezes. Mas em tudo isso fui mais do que vencedor através de Cristo, que vive em mim. O que tenho pregado funcionou para mim. Sou uma prova viva de que Jesus é totalmente suficiente.